Bom, eu gostaria de continuar a nossa conversa, ilustrando a extensão da viagem, né, de Márcios e Spix pelo território da América Portuguesa, né, no período joanino. Então, vocês podem ver a extensão percorrida, né, pela missão. E ela foi realmente grandiosa. E daí, né, surgiu uma extensa, como eu disse, né, só retomando, uma extensa obra, né, que não se limita à viagem pelo Brasil, a Flora Brasiliensis, como eu falei ontem, e também uma outra obra do Márcios, né, que ele foi muito profícuo, a obra dele é extensíssima, riquíssima, e uma outra obra sobre os indígenas. Essa obra que ele, organizou, né, sobre os indígenas, é interessante a gente destacar aqui pelo seguinte: ilustra esses dois protocolos, vamos dizer assim, de pesquisa onde Márcios está. É muito interessante a gente pensar, como eu falei no vídeo anterior, né, que esse momento é um momento de interseção entre a ciência iluminista e a ciência romântica. Essa cultura científica, ela tem essa característica, né? Essa ciência iluminista é a ciência da viagem, a ciência desse olhar, né, dessa epistemologia do outro, como coloca o Manuel Salgado, né, numa perspectiva muito arguta que ele tem sobre esses viajantes da primeira metade do século XIX, então, que misturavam muito, tinham um ideal iluminista, mas já, digamos, em determinada estrutura romântica. Né? Então, essa parte, vamos dizer, iluminista se dava pela viagem, pela presença, pela observação. Então, ele diz que o conhecimento pelo encontro, né, pela visão, pela observação, que, afinal, nós sabemos que também é importantíssimo para o conhecimento científico. A observação, ela está na base do conhecimento científico. Então, ele destaca isso, Manuel Salgado destaca esse trabalho, né, e a observação. Aliado a isso, nós temos, né, ainda na perspectiva iluminista, a escrita, o inventário, e um pouco ainda de um colecionismo, né, que eu gostaria também de lembrar aqui a vocês. Né, é importante a cultura colecionista no iluminismo. Nós sabemos que grandes coleções foram importantíssimas ao longo da modernidade, né, os gabinetes de curiosidade, eles foram sempre muito importantes para pensar esse mundo, né? As coleções e objetos do mundo inteiro começaram a viajar, e o mundo foi ficando, digamos, apreensível, né, para a Europa. Então, grandes coleções eram enviadas para a Europa, para que a Europa, então, se alimentasse, né, desse conhecimento do mundo. Né? Era uma forma também, não só de dominar o mundo, obviamente, dali saíram vários imperialismos, né? Mas é também uma forma desse sujeito moderno, europeu, né, de estar no mundo. Né? Era uma forma dele também se aprofundar numa cultura no tempo. Então, nós temos esse fundo iluminista aí em pleno vigor.
né? Mesmo numa perspectiva já romântica, né? Porque o que nós teremos aí, né, como novo nessa cultura romântica, né? Ou nessa ciência, nessa cultura científica romântica, o tempo e o manejo da temporalidade, né? Como vocês já devem ter visto, o Como se deve escrever a história do Brasil, do Márcios, escrito na década de 40, né, do século XIX, ele destaca muito essa preocupação com a procura de índices no tempo que dessem conta de uma história do povo, né? Uma história da nação, né? Uma história do território. Então, nós temos aí esse emblema, vamos dizer, do século XIX e das preocupações românticas, né? Em relação, desculpa, toquei aqui no teclado e desapareceu, de repente apareceu o Spotify, eu não sei como é que foi aí para vocês. Bom, voltando, depois desse susto, e aí eu vou apresentar uma outra ilustração, né? Eu vou sair do mapa realmente sempre muito importante, né, na viagem, e a produção, né, desses caminhos, né, das expedições. E esses caminhos, eles foram reorganizados inúmeras vezes, e no vídeo anterior eu falei, depois das comemorações dessa missão, dessa expedição, que era uma espécie de forma de reviver a própria expedição de Spix e Martius, de von Spix e von Martius. Então, eu vou passar para uma outra imagem aqui que ilustra bem aquilo que eu estou chamando de ciência romântica. Vamos ver se vai. Vejam bem aqui, né? Vocês devem lembrar bem lá das aulas de literatura, né? Essas palmeiras, né? As palmeiras, e como a palmeira ela é importante para o romantismo brasileiro, né? E uma das espécies também muito ilustradas na expedição de Spix, von Spix e von Martius foi justamente as inúmeras espécies de palmeira. Eu falei a espécie, não, mas as inúmeras espécies de palmeira no Brasil, né, indicando uma flora muito específica, um ambiente geográfico específico. Agora, qual a importância? Não é só essa da visualidade do conhecimento. A visualidade, ela faz parte da construção do conhecimento, mas Martius estava em busca de algo mais, né? Não foi à toa que ele foi o autor desse ensaio de como se escrever a história do Brasil. Porque a natureza, para essa cultura científica, né, do iluminismo e do romantismo, né, o que nós vamos começando a ver? A natureza, ela está inscrita no tempo, então ela faz parte de uma construção da história, mas quando, digamos, os índices da história não estão claros. E aí, o que nós temos? Uma preocupação com essa variedade, né? Então, a variedade faz parte desse inventário, dessa escrita do mundo, dessa taxonomia, e também uma preocupação com essa descrição da natureza, que vai fazer parte da descrição, então, da história do lugar.
tá? E da história do povo, né? Porque na natureza vão se procurar os índices de tempo, né? Lembrando, né, que é uma construção ampla e profunda, né? Então, nós temos essa construção de conhecimento, né, digamos, horizontal, ou seja, quanto mais eu conhecer, melhor eu domino a natureza, melhor eu entendo o funcionamento da natureza, e também essa verticalização no tempo, né? Essa verticalização sempre será nesse sentido. Então, por isso, nesse momento, são tão importantes as pesquisas sobre os fósseis, né? E a paleontologia, ela vai surgindo desde o final do século XVIII e no início do século XIX, a paleontologia, ela vai ser importantíssima, justamente nessas novas regulações do tempo, né? Não à toa o Lund está lá, a partir da década de 30, em Lagoa Santa, fazendo as descobertas, né, sobre uma megafauna, uma fauna já extinta à época aí dos viajantes, há muito, muito extinta, né, na época do Pleistoceno, obviamente, mas a importância dessas camadas, né, de tempo que vão se tornando cada vez mais importantes e visíveis, né, para o século XIX. Né? Então, a natureza, ela também vai proporcionar esses índices de temporalidade, né, através dos fósseis, né, que vão se depositando esses corpos ou desenhos de corpos que são achados em várias camadas do interior da Terra. E juntando essa ideia, né, com o olhar sobre a população, o olhar sobre esses habitantes, digamos, desse território, né, como o Márcios vê, então? Ele vê essa distribuição racial, vou usar essa forma terrível, né? Essa forma, só para deixar claro qual era a ideia dele, né? E como aparece no Como se deve escrever a história do Brasil, e como um viajante naturalista está construindo essa ideia, esse olhar, né, sobre as pessoas, sobre as gentes, vamos dizer assim. Né? Então, ele fala das 3 raças, né, e que tem a ver exatamente com esses índices de tempo, né, e com a natureza. Então, eu estou falando de 2 momentos, né, que se unem. O tempo, essa descoberta cada vez de uma profundidade maior do tempo, dos índices de temporalidade, né, pela paleontologia, descoberta de fósseis cada vez mais afastados do presente, né, e isso muda a noção, inclusive, de antiguidade na região né, digamos, entre a América e a Europa, né? A Europa, ela não é assim tão mais antiga que o continente europeu, perdão, e o continente americano, né? Então, isso vai ser muito importante, porque à medida em que vão sendo descobertos os fósseis dos grandes animais, no Cone Sul, né, a Europa ela vai tendo uma profundidade no tempo bastante parecida, né, com aquilo que seria o Novo Mundo. Tanto que no século XIX já não se fala mais, já não se usa essa expressão, né, de Novo Mundo. Já é América Latina. Né. Bom, então, nós temos essa construção, né, digamos, essa assimetria em relação à profundidade no tempo, ela vai diminuindo cada vez mais,
Mas o colecionismo, ele ainda está em pleníssimo vapor, também no início do século XIX, quando acontece, aliás, ao longo do XIX, mas começa a acontecer na primeira metade ainda do século XIX, a tal Guerra dos Ossos, né, onde os diplomatas da Europa vêm para a América do Sul para fazer um grande comércio dos ossos dos fósseis, né? E assim são constituídas também as grandes coleções dos museus europeus, né? O Museu Britânico, ele tem uma reserva impressionante, né, de espécies, de fósseis, e essa reserva, muito dela, constituída exatamente pela compra, né, dos ossos achados aqui na região do Cone Sul, principalmente na região da Patagônia, no sul da Argentina. E é interessante, né, nós vamos vendo esse movimento, essa verticalização no tempo, e aí essa natureza vai dando, digamos, essas pistas para a descoberta de um tempo, né, que não é aquele que se vê com muita facilidade, né, no presente. No presente, há os brancos, os índios e os negros, né? Então, como o Márcio falava, em Como se deve escrever a história do Brasil, os caucasianos, a raça cor-de-cobre, seriam os indígenas, e a raça negra, ou a etiópica, né? Como o termo que ele usava. Né? Então, o Márcios, ele fala de um historiador específico, né? Como é que se deve construir esse olhar? Né? O historiador filosófico, ele fala isso muitas vezes, o historiador filosófico, ele vai olhar essa composição e vai colocar essa composição no tempo. Ele vai construir, né, passados e vai construir um processo. Né? Lembrando, né, aquela definição no que eu falei no vídeo passado, a construção da definição de natureza, né, que a natureza ela também tem para a cultura científica, né, e para a cultura iluminista, ela tem também uma visão de características, de essência, né? Então, ele vai mobilizar essa definição de natureza quando ele está falando do povo, né? Quando ele está falando dessas três raças, né? E fica isso muito claro, né? Que tipo de noção de natureza ele está mobilizando. Eu vou passar agora para esse texto do Márcios, porque é muito interessante a gente perceber como ele faz perceber como é que ele faz essa descrição, né? Ali na página 32 para 33, eu vou ver se eu consigo fazer aqui, gente. Como está muito pequenininho, eu vou pegar aqui na tela, mas é um pouco para vocês localizarem, tá? Página 32 para 33, ele fala o seguinte: eu creio que um autor filosófico penetrado das doutrinas da verdadeira humanidade
e de um cristianismo esclarecido, nós vimos lá, né, que entre as definições de natureza tem inclusive a providência, né, causas, efeitos, providência, Deus, né. Nada achará nessa opinião que possa ofender a suscetibilidade dos brasileiros. Apreciar o homem segundo seu verdadeiro valor, como a mais sublime obra do Criador, e abstraindo da sua cor ou seu desenvolvimento anterior, né, então, pensar como, né, essas gentes se comportam no tempo, né, é hoje em dia a condição sine qua non para o verdadeiro historiador. Essa filantropia transcendente, que aprecia o homem em qualquer situação em que o acha destinado para obrar e servir de instrumento, a infinitamente sábia ordem do mundo, é o espírito vivificador do verdadeiro historiador. E até me inclino a supor que as relações particulares pelas quais o brasileiro permite ao negro influir no desenvolvimento da nacionalidade brasileira designa por si o destino do país em preferência de outros estados do Novo Mundo, onde aquelas duas raças inferiores são excluídas do movimento geral ou como indignas por causa de seu nascimento, ou porque o seu número, em comparação com a dos brancos, é pouco considerável e sem importância. Então, nós vemos aqui nesse pequeno extrato da fala do Márcio, algumas indicações importantes para ver como ele via o movimento, né, das etnias em relação à composição do povo brasileiro nesse tempo, né? E vocês podem ver até mesmo na economia do texto o lugar que elas ocupam, a quantidade de tempo que ele dedica a cada uma dessas partes, né, constitutivas do povo brasileiro. Embora sendo um número muito maior, né, naquele momento ele via, né, de negros em relação aos brancos, ele fala em uma raça que prepondera, essa raça do poder, vamos dizer, né, o branco dominando o negro. Era muito flagrante, né, o número de pessoas negras em todos os lugares que ele pudesse ir, não, o número muito maior de pessoas negras em relação ao número de pessoas brancas. Mas como ele vê isso, né? E como funciona isso na visão dele, né? Eu lembro a vocês o que eu falei no vídeo anterior sobre Cuvier, né? E Cuvier fez estudos não só dos fósseis dos animais, da fauna terrestre, desses fósseis, né, vindo e trazendo um tempo muito profundo, mas também ele fez estudos sobre fósseis humanos. E ele também era um taxonomista preocupado com a fisiologia humana, né? Então, a teoria racista, né, a teoria que colocava esse juízo em relação às raças, o Cuvier estava completamente confortável, né? Então, é claro que isso alimentava essa visão do Márcios em relação ao povo negro, né? Eu só queria lembrar vocês que Cuvier fez, inclusive, a autópsia no corpo da Sarah Baartman, né, a chamada pejorativamente de Vênus Hottentote, né? Então, e essa autópsia no corpo dessa mulher tinha
tinha um objetivo, né? E esse objetivo era a demonstração, né, que Cuvier queria, né, chegar, né, que era um distanciamento numa tábua cronológica entre os negros e os brancos, né, através da distinção das feições e da formação do corpo, né? Então, é claro que isso estava informando o olhar do von Martius e do von Spix, né? Já não informava tanto, por exemplo, isso é uma cultura da época, né, cultura científica da época, formava muito o olhar do von Martius e do von Spix, e menos, por exemplo, o olhar do Rugendas, né, do pintor Rugendas, que é um pouco mais novo que o von Martius e o von Spix, e ele faz quadros muito contundentes para a época, claro, né, sobre a situação desse povo negro no Brasil, né, e principalmente no Brasil pós-independência. Por que eu digo isso? Porque o Rugendas, ele vai ser, inclusive, usado pelos abolicionistas, né, como uma fonte, né, para denunciar essas condições subhumanas às quais estavam submetidas essas pessoas, né? Então, não era, digamos, um padrão único, existia esse padrão da ciência da época, mas nós tínhamos essas diferenças, né? Quem fala um pouco sobre isso é a historiadora Karen Lisboa, né? Ela tem uma pesquisa sobre o Márcios e fala também um pouco sobre o Rugendas. Ela tem uma visão de história social e ela usa os viajantes para trabalhar essas questões mais da história social. Então, falando, né, em primeiro lugar, dessa organização no tempo, né, que o von Martius via o povo negro, em outro polo, digamos, no tempo, por mais que existissem indícios, né, de profundidade no tempo, tanto de negros quanto de brancos, como é que o Cuvier, por exemplo, via essa diferença, né? Que havia uma mudança, né? Havia uma diferença dos traços, por exemplo, né? E essa mudança nos traços informava um lugar diferente no tempo e, portanto, na civilização. E onde estavam os indígenas aí? Os indígenas estavam como uma espécie de índice de temporalidade, né? Um pouco, eu poderia dizer, com uma certa liberdade, né? E uma certa superficialidade também, peço desculpas por isso, um certo elo perdido, né? Aqueles indígenas do presente, eles informavam sobre os indígenas do passado, né? Não propriamente como ruína de povos, mas existia um pouco, quando você lê o Márcios nesse ensaio, Como se deve escrever a história do Brasil, você vê um pouco essa indagação, né? Esses indígenas de hoje, eles tiveram um passado diferente, um passado glorioso, vamos dizer assim. E como que o Márcios fazia a amarração dessa construção dele, né? Dessa afirmação, ou desse questionamento? Ele fazia das seguintes formas: ele procurava nesses indígenas, né, esses índices de temporalidade. Ele procurava índices de temporalidades ou índices de história, né?
E onde ele encontrou nos indígenas? Ele encontrou na língua. Ele via uma língua geral, né, que ele identificava no Brasil, e ele ia em busca, né, através dessa língua geral, a uma língua anterior, né, que desse conta desses povos do passado indígena. E esse passado indígena, para Márcios, era um passado, digamos, próximo daquilo que é o passado das grandes civilizações, né, que a antiguidade, naquele momento, informava, né, uma Grécia, uma Roma, um Egito. Então, onde estariam essas civilizações no tempo? Então, constantemente, Márcio estava em busca desses índices de história no povo, nesse povo cor de cobre, como ele costumava chamar os indígenas, né, denominar os indígenas. E uma, uma, uma Uma questão importante, desculpem, eu olhei aqui e me fugiu uma questão importante. Márcios, eu já disse também no vídeo anterior, ele foi correspondente estrangeiro do IHGB durante muito, muito tempo, né? Então, se chegam aqui von Márcios e von Spix em 1817, lá na década de 60, em 68, mais ou menos, 63, 68, Márcios ainda está trabalhando, vamos dizer, em obras, né, relativas ao Brasil. Em plena Guerra do Paraguai, Márcios consegue uma ajuda do governo brasileiro, o governo imperial, já é, obviamente, Dom Pedro II, então, ele chega aqui antes, vejam bem, antes do reinado de Pedro I, e ainda mantém correspondência com Pedro II durante a Guerra do Paraguai. E ele tem um estudo, né, na década de 60 sobre a língua, as línguas indígenas, o que seria um grande estudo sobre essa língua geral, né? E ao longo, digamos, dessa sua correspondência com o IHGB, que ele mantém por carta, tanto com o cônego Januário da Cunha Barbosa, quanto com o próprio Pedro II, ele aconselha muito que o Instituto Histórico e Geográfico patrocine estudos de linguística, né, para pensar essas línguas indígenas e a comparação dessas línguas com uma língua geral que ele percebeu existir na sua viagem de 3 a quase 4 anos, né, pelo Brasil. Então, essa preocupação com a recolha, né, a coleta daquilo que é característico nas regiões e daquilo que é característico dessas populações vai sendo importante para que se entenda uma organização no tempo, né? Então, qual é o objetivo de Márcios? Que, ao longo do tempo, essas outras raças, né, lembrando daquela definição de natureza, de providência, né, essas outras raças, esses outros povos, sejam absorvidos por essa potência da raça branca, simbolizada ali performada, vamos dizer assim, pelo português, né, que é essa raça do dominador, né, do poder.
Então, já caminhando para o final, eu gostaria de mostrar aqui mais uma ilustração que é importante para a gente pensar, digamos, um pouco essa união, né, dessa natureza dos povos. Ainda não foi. Só um momentinho, gente, que eu estou aqui falar e fazer uma outra coisa, para mim, às vezes, é muito difícil. Então, entrando agora aqui a uma ilustração, talvez para vocês apareça pequenininho, mas vale muito a pena a gente dar uma olhada aqui. Vejam bem, são pessoas, vejam bem aqui os indígenas abraçando uma enorme árvore na região amazônica, né? Aqui os representantes brancos, né, observando essa perfeita harmonia desse povo à natureza. Então, a descrição da natureza, os povos indígenas são índice de natureza também, né, completamente harmonizados, né, nessa imagem ali. E a observação desses viajantes naturalistas, né, fazendo seu trabalho, desempenhando o seu papel de construtores de conhecimento, né. Vejam bem, eu não sei se dá para vocês perceberem, mas eles estão com quase uma prancha na mão, né? A caderneta de viagens do naturalista, ela é muito importante e vai ser uma construção longa na ciência moderna, né? E durante as viagens iluministas, a caderneta dos viajantes vai ser algo fundamental, né? E claro que vai passar para ciência romântica e vai transcender mesmo a ciência romântica. A observação, ela é anotada, né? E cria-se também, no século XVIII, uma rotina do viajante naturalista, né? Uma rotina dessa observação, que precisa ser registrada nessas cadernetas, né, nesses diários. Então, há um momento para observação da natureza e como essa observação vai ser registrada. Então, é muito importante a gente perceber esse traço, né, ou esses traços aqui, essas características. E uma coisa também importante que eu gostaria de ressaltar aqui, um ponto importante, é o tamanho dessa natureza em relação às pessoas, né? É claro que isso é uma tecnologia, né, romântica, né, para exacerbar a contundência da natureza, né, e o lugar do homem na natureza, mas eu gostaria também de destacar que essa profundidade que vai sendo descoberta, né, dos vários seres da natureza no tempo, também é algo que vai ficando claro. Não que esteja claro nessa imagem, não que esteja sabido nessa imagem, porque vai ser uma construção ao longo do 19, sobretudo após o evolucionismo darwinista, né, que via a construção da natureza no tempo de uma forma mais ampla e mais dinâmica, né. Eu gostaria só de lembrar a vocês, né, as aulas de biologia, né, espero que não estejam muito distantes aí na memória de vocês, mas o reino vegetal, ele é anterior ao reino animal, na construção do planeta, né, e na construção da vida no planeta. Então, nós temos aí um índice de temporalidade muito importante. Essas árvores muito grandes, elas também indicam uma
existência no tempo muito maior do que o homem, né? Essa a relação homem-natureza e homem na natureza vai ficando cada vez mais claro, né, para a ciência iluminista e para a ciência romântica, sobretudo, que vai encontrando os reinos da natureza e o lugar do homem nos reinos da natureza. Embora para a ciência iluminista, para a ciência romântica, o homem seja a criação perfeita de Deus, essa criação perfeita de Deus, que domina toda a natureza, isso no século XIX vai ser o grande mote, né? Essa dominação da natureza, essa transformação da natureza e do mundo, perdão, fica importante o lugar do homem nesse tempo, né? Fica importante no sentido de saltar aos olhos, né? É uma criação, vamos dizer, um aparecimento muito mais novo do que os outros seres da natureza, né? Então, a gente olhando de uma perspectiva, né, do século XXI, uma perspectiva, né, que nós sabemos o lugar do homem no tempo da natureza, é muito interessante esse lugar tão pequenininho, né, e as árvores tão exuberantes. E lembrando que nós temos árvores aqui no Brasil, né, que datam do Jurássico, né, um dos períodos mais distantes que nós temos ali em relação inclusive ao que conhecemos como animais, né. Bom, gente, eu fico por aqui, desejo a vocês um excelente curso de História da Historiografia Brasileira e espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar com a Luísa e com a Andréia a bibliografia que eu mobilizei aqui na preparação dessa fala. Espero que não tenha ficado muito confusa, tá bom? Um beijo, mais uma vez, obrigada. Tchau, pessoal.